Aleluia. Pai, nós rendemos graças, porque toda glória, louvor e exaltação deve ser dada ao Teu nome. Nós dependemos do Senhor em todo o tempo. Você é aquele que nos dá razão de existência. Por isso estamos aqui reunidos como Teus filhos, ao redor da mesa que você já tem preparado, Pai. E você tem preparado uma mesa para nós, aonde tudo o que precisamos está ao nosso dispor, Pai. Nós recebemos pela fé, Pai. Nós recebemos porque você é o Deus de toda provisão. Você é aquele que nunca nos desampara. Pelo contrário, você é um socorro bem presente. Você é o mesmo ontem, hoje e eternamente o mesmo será. Essa é nossa segurança. Muito obrigado. Queremos te louvar, agradecidos, no nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Deus é bom. Aleluia, você pode sentar. Obrigado, grupo de louvor. Aleluia. Graças a Deus. Então, fale com a pessoa que está mais próxima de você. Diga: que bom que você veio. Que bom que você veio. Que bom podermos estar aqui. Que bom podermos estar abrindo os nossos corações, nos expondo a verdade da palavra de Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus por esse tempo maravilhoso. Nós estávamos cantando que a Ele seja a glória, sim, mas isso não deve ser apenas uma palavra que é lançada para Deus. A Ele a glória deve ser, amados, a nossa vida deve glorificar o Senhor. Amém? Em cada decisão que tomamos, deve honrar ao Senhor. Em cada caminho que trilhamos, Ele deve ser honrado. Amém, irmãos? Porque não é só de palavras que somos justificados diante de Deus, mas é andando na luz da sua presença. Amém, irmãos? Graças a Deus por essas verdades. E amados, o Senhor sempre na sua palavra nos sinalizou, desde a antiga aliança, que Ele tinha um plano perfeito ao nosso respeito. E ao olharmos então essas alianças passadas, o Velho Testamento é dito assim, porque antes da vinda de Jesus, nós temos muitas figuras, E existe algo que me veio ao coração há um tempo atrás sobre ordem sacerdotal. Talvez você diga: mas o que é isso? Por que isso? Quando isso? Existem ordens sacerdotais que Deus estabeleceu, no decurso, de gerações. E qual era o intuito, qual era a finalidade de Deus levantar sacerdotes? Porque o sacerdote representava o povo diante de Deus. O povo não tinha a liberdade de se apresentar a Deus. Eles levavam os sacrifícios ao sacerdote, e o sacerdote apresentava esses sacrifícios a Deus. E por que esses sacrifícios? Porque o homem tinha uma consciência de pecado, e para que esse pecado fosse coberto, era necessário sangue de animais, porque diz que sem sangue não há remissão de pecados. Isso foi algo que Deus estabeleceu, amados, desde a mais antiga aliança estabelecida. Se olhássemos desde o Éden, quando o Senhor criou o homem e a sua mulher, e eles estavam naquele jardim, e eles pecaram diante de Deus, e perceberam que estavam nus,
porque, amados, o pecado é uma nudez espiritual. As pessoas se separam de Deus, e Adão, vendo que estava nu, ele coseu folhas de figueira e tentou esconder a sua nudez diante de Deus, e aquilo não foi suficiente para o Senhor, porque quando alguém, um homem, tenta cobrir o seu pecado com as suas obras, com a sua própria força, do seu jeito, aquilo não tem validade diante de Deus. Antigamente eu pensava que eu fazendo uma boa obra, eu cobria uma obra má que eu havia feito. Uma coisa compensava a outra, mas, amados, não existe essa possibilidade diante do Senhor. Tanto que Ele não aceitou, quando Adão próprio se cobriu com aquelas folhas de figueira, e ele, amado, já sinalizou que era necessário alguém morrer por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Está escrito em Romanos 6:23, mas diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém, irmãos? E o Senhor, amados, coseu então, cintas, Ele colocou uma roupa, porque um animal precisou ser morto, e foi o Senhor mesmo quem cobriu a nudez do homem, então agora com pele de animal. Então foi necessário um sangue ser derramado. E por causa, amados, desse sangue derramado, era que o homem podia de novo se apresentar diante do Senhor. Eles eram agora sacerdotes, eles eram intercessores, a favor do povo, a favor de nações, e ofereciam dádivas e sacrifícios a Deus. Isso, geração após geração. A ordem sacerdotal, amados, que nós localizamos, no Antigo Testamento, a mais antiga, é a ordem levítica, Por que levítica? Porque foi levantada a partir da tribo de Levi. E em Números capítulo 3, versículo 5, pode colocar aí no telão, por favor? Números 3, capítulo 5, fala: disse o Senhor a Moisés: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e cumpram os seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Então, amados, foi Deus mesmo quem instruiu o seu povo, amados, falando então a Moisés, para que aquela tribo específica dos levitas, a tribo de Levi, Levi era um homem, um dos 12 filhos. Então Levi tinha uma descendência, e a sua descendência estava sendo consagrada a Deus a um sacerdócio, que era para ministrar ao Senhor. Mas antes mesmo que houvesse lei, o sacerdócio já existia. Talvez algumas pessoas possam não conhecê-lo, mas nós vemos nas Escrituras, amados, que antes que houvesse a lei mosaica, o sacerdócio por Deus já havia sido levantado, da mesma forma que a lei da fé já existia antes da lei de Moisés. A fé pré-existia e o sacerdócio também. Quando nós olhamos a respeito de Abraão, diz que ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar a seu filho Isaque dentre os mortos. Ele creu no seu coração. Amém, irmãos? Então a fé vem antes da lei. Diga comigo: a fé vem antes da lei. É uma prática de vida que Deus quer que eu e você estejamos vivendo. O justo viverá pela fé. Amém, irmãos? Você pode dar um glória a Deus?
Aleluia. Agora, eu quero ir com você em Hebreus capítulo 11, versículo 17, e vemos que esse sacerdócio já existia antes mesmo de Deus falar a respeito da tribo de Levi. Hebreus 11, 17 até o 19, onde está escrito, primeiro, falando sobre Abraão, da fé, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, em que havia dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso, até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Amém, irmãos? Tem a imagem aí, falando também que o sacerdócio veio antes, do que a lei, e é uma verdade que vemos biblicamente, em Hebreus capítulo 7, e pastor João Vitor, falou também sobre essa verdade. Tem um outro slide aí falando sobre a fé, mas tem falando sobre o sacerdócio também, Hebreus capítulo 7, nós já estamos aqui em Hebreus, só voltar um pouco antes. Hebreus capítulo 7, versículo 3, diz assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao filho do homem, permanece sacerdote perpetuamente. Que referência era essa? Ele estava falando justamente a respeito de Melquisedeque. Era a ordem de Melquisedeque. Diga comigo, a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, amados, foi uma figura que de repente apareceu nas Escrituras. Não se sabe qual era a origem dele, por isso que diz, que não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia, não tinha princípio de dias, nem fim de existência, mas havia uma identificação com o próprio Jesus, Então, ele era uma ordem que foi levantada antes mesmo da lei mosaica, mas como um sacerdote. E a Bíblia fala em Gênesis, 14 até o 27, que fala desse surgimento. E eu quero ir lá com você, Gênesis 14, 17. Vamos andar um pouco na Bíblia hoje e conhecer essas realidades. Gênesis 14, 17. Onde fala: após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Zavê, e que é o vale do rei. Melquisedeque era rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Amém, irmãos? Você pode dizer um glória a Deus? Então, antes que houvesse lei, havia um sacerdócio, amados, que Deus mesmo levantou, e esse era o sacerdócio de Melquisedeque. Pega a imagem de novo. Lá nós temos algumas imagens, mais à frente, que vão, isso aí era as tribos, de Israel, que estava distribuídas, entre elas estava a tribo de Levi, Então, o Melquisedeque, ele significa rei de justiça. O nome Melquisedeque, significa rei de justiça, só que ele era rei de Salém.
E, amados, Salém significa paz. Então, ele era rei de paz. Então, além dele ser um rei da justiça, porque o seu próprio nome assim definia, ele também era rei de paz, porque ele era rei de Salém. Amém? Então, tudo isso trazendo uma referência ao próprio Jesus, que ele é o nosso rei da justiça, ele é o príncipe da paz. Amém? Isso uma figura, amados, antiga, antes mesmo da tribo de Levi, né? Nós já vemos essas verdades sendo mostradas. Ele era superior então a Abraão, né? Esse Melquisedeque era superior a Abraão, porque ele abençoou a Abraão, e as escrituras dizem que o menor é abençoado pelo maior. Amém? Então ele estava em uma posição espiritual, amados, superior a Abraão naquele momento, né? Abençoando então a vida dele. Prefigura sim o próprio Jesus Cristo, porque ele ofereceu pão e vinho como uma celebração de aliança com o próprio Abraão. Amém, irmãos? Figura daquilo que Jesus fez, oferecendo o pão e também o vinho aos seus discípulos. E também ele é aquele que recebeu todos os dízimos de Abraão, daquela guerra que ele havia ganho. Então, nós sabemos que assim como foi dito a respeito do dízimo, né? Melquisedeque recebeu de Abraão, mas Melquisedeque é uma figura de Cristo, porque é Cristo hoje que recebe os nossos dízimos. Amém, irmãos? Aleluia. Então isso é algo figurado, mas algo real diante de Deus. Ele assumiu essa posição de rei e sacerdote. Então, voltando agora a Hebreus capítulo 7, do texto que nós lemos, Hebreus capítulo 7, versículo 4, para afirmar essas verdades, porque às vezes, até mesmo numa ministração como foi feita rapidamente, sobre dízimo, e a pessoa não entende todo esse contexto, e as escrituras dizem aqui, em Hebreus 7, versículo 4, diz assim: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Amém? Então, aqui o autor de Hebreus diz: olha, você precisa considerar como esse homem era grande, porque o próprio patriarca, o próprio pai da fé, que nós vemos nas escrituras, ele estava agora pagando os dízimos, né, a esse Melquisedeque. Mas por quê? Porque Melquisedeque era uma figura de Cristo. Amém, irmãos? Você pode dizer, deu glória a Deus? Aí, aqui no versículo 5, ele traz uma visão mais ampla. Ele diz assim: ora, quem os dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do seu povo. Então ele está dizendo: olha, Abraão, né? Que depois na descendência dele viria Levi e a tribo que ia receber os dízimos. Em Abraão agora ele estava pagando o dízimo. Oi, vocês estão aqui? Então, figuradamente, havia algo inverso acontecendo. Não era a tribo de Levi que estava recebendo os dízimos, era a própria tribo de Levi que estava pagando os dízimos. Aleluia. E ele continua dizendo, né? Ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, que era de Melquisedeque, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas.
Aleluia! Então, Abraão, amados, tinha promessa sim da parte de Deus, né? Que através da sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas agora, amados, ele é que estava sendo abençoado por Melquisedeque. E ele fala no versículo 7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. Ele traz, amados, essa figura, porque quando trazemos dízimos e entregamos diante do Senhor, nesse lugar, ou em qualquer lugar onde se estão adorando Deus verdadeiro, embora seja algo que naturalmente nós estamos vendo, homens recebem aqui para administrar, mas quando você faz isso por fé, amados, o próprio Deus recebe, o próprio Jesus Cristo recebe, amém, irmãos? Porque foi um princípio que ele estabeleceu na sua palavra, e quando nos submetemos à sua palavra, nós honramos o Deus da palavra, amém, irmãos? Aleluia! E ele continua dizendo, vou ler mais uma vez, aliás, versículo 8, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali nos céus, né, aquele de quem se testifica que vive. Aleluia! E por assim dizer, versículo 9, Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao seu encontro. Aleluia! Amados, nós vemos que tudo na palavra existe um sentido, né? Existe uma visão que está sendo passada. Às vezes nós podemos apenas ler as escrituras como um livro, como qualquer outro, mas existem princípios espirituais estabelecidos por Deus para nós considerarmos. Amém, irmãos? E todo aquele que considera o que está escrito, vai receber sim os benefícios dele. Amém, irmãos? Agora quero voltar com você em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículos 5 e 6, diz assim: assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou, para se tornar sumo sacerdote, mas aquele que lhes disse, tu és meu filho, e hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém, irmãos? Que ordem era essa, né? A ordem, amados, que foi estabelecida antes da lei. Porque algumas pessoas acham, mas essa questão de dízimo é uma questão da lei, né? Agora nós estamos no tempo da graça e não existe. Ei, ele é o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, antes mesmo que houvesse lei. É um princípio eterno, segundo o Senhor, segundo a sua palavra. Amém, irmãos? Aleluia! É isso que as escrituras mostram. Agora, veja só, Jesus também, ele não fazia parte da tribo de Levi, assim como Melquisedeque não fazia parte também dessa tribo, né? Porque a tribo de Judá foi então separada por Deus, amados, para que o governo fosse estabelecido. Então era o cetro de equidade que não se apartaria da tribo de Judá. Eles então foram colocados como governantes, como reis, mas o sacerdócio estava com a tribo de Levi. Aleluia, vocês estão aqui? Aleluia, mas o próprio Jesus falou em João 8:58, ele disse, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia, porque é segundo a ordem de Melquisedeque.
Ele é uma pessoa que não tem princípios de dias, nem fim de existência. É segundo a ordem de Melquisedeque. Antes que Abraão surgisse, ele já existia, porque ele é o próprio Deus. Então, amados, Jesus, ele é o Rei da justiça. Aleluia, e Ele também é, amados, o nosso eterno sacerdote, o nosso perfeito sacerdote. Aleluia. Então, vemos essa realidade bíblica na palavra, amados. O próprio Jesus, ele levantou também a sua igreja a um outro nível de autoridade e de intimidade com Ele. Como assim? Nós podemos ver em Romanos capítulo 5, versículo 17, o que as Escrituras dizem ao nosso respeito, a todas as pessoas que estão em Cristo Jesus. Ele diz assim, Romanos 5, 17, essa figura aqui, deixa ela aí para a gente falar mais uma vez essa realidade aí, Melquisedeque já existia antes de Abraão, era superior a Abraão, pois o abençoou. O menor é abençoado pelo maior, é uma figura de Cristo oferecendo o pão e o vinho, é aquele que recebe os dízimos, assumiu essa posição de rei e sacerdote, porque ele é rei de Salém, rei de justiça, Romanos 5,17, que as Escrituras dizem assim: se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aleluia! Aqui, amados, Paulo trazendo essa revelação, ele diz, volta um pouco esse versículo, ele diz, muito mais os que recebem a abundância da graça, adianta, os que recebem a abundância da graça, e o dom da justiça, diga comigo, a abundância da graça, e o dom da justiça. Se você não sabe nem o que é graça de Deus, e limita apenas a um favor imerecido, que a graça é isso, mas não é só isso, se você conhece a abundância da graça, e também esse dom que Deus tem dado à sua igreja de justiça, você vai como rei, reinar em vida, amém? Reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, amados, a miséria não vai reinar sobre a sua vida, a opressão não vai reinar sobre a sua vida, nada do maligno tem poder de dominar você, você vai ser aquele que domina. Você não vai ser, amados, a cauda, você vai ser o cabeça. Você vai estar por cima e não por baixo. Você não vai estar sendo aquele que é humilhado. Pelo contrário, você está em uma posição de autoridade em Deus. É nessa posição, amados, que Ele quer que eu e você estejamos, amados, nos vendo. E a palavra também fala em Hebreus capítulo 10. Veja que o livro de Hebreus acaba sendo uma sequência dessas verdades, Nós estávamos lendo no capítulo 7, e se você olhar o capítulo 8, vai mostrar o simbolismo da aliança que era transitória. No capítulo 9 ele faz a descrição do tabernáculo, como foi estabelecida por Deus, e o sacrifício de Cristo, que foi um sacrifício perfeito. E no capítulo 10, versículo 19, ele fala algo, amados, a respeito de nós, e ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos. Aleluia, você pode dizer glória a Deus?
Aleluia. Às vezes você fica esperando os meninos ali, né? Mas você tem a sua Bíblia, você pode abrir sua Bíblia e acompanhar essa verdade. E assim, ó, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Ele está estimulando a mim e a você, amados, a termos essa comunhão íntima com Deus. Mas só quem era sacerdote é que podia entrar no Santo dos Santos. Além de reis, por reinar em vida, ele está dizendo agora você, como sacerdote, você pode entrar no Santo dos Santos. Trazendo, amados, agora outra realidade espiritual na qual Deus nos inseriu. Amém, irmãos? E ele diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. E aí ele diz, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, isto é, pelo véu, pela sua própria carne. Sabe, amados, lá naquele tabernáculo existia um véu que as pessoas, para acessarem, tinham que passar por ele. Mas quando Jesus entregou o seu Espírito, e ele disse lá na cruz, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Se você conhece as Escrituras, você vai saber que esse véu se rasgou de alto a baixo. Era como se da parte de Deus houvesse uma intervenção, dizendo, olha, agora está aberto o caminho. Mas para que você entre, só pelo sangue de Jesus. Aleluia. Para desfrutarmos dessa presença de Deus, apenas pelo sangue de Jesus. E as Escrituras dizem, né, que tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Aleluia. Você pode dizer isso comigo? Plena certeza de fé. E ele diz, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia! Então nós, amados, podemos sim desfrutar da presença de Deus com a consciência limpa. Amém? Algumas pessoas, infelizmente, por causa da religiosidade, quando elas vão orar a Deus, a primeira coisa que elas fazem é pedir perdão a Deus. Uma consciência de pecado. Senhor, me perdoa, né? Quero entrar em tua presença, me perdoa, né? Mas, amados, quem nasceu de novo já está na presença do Senhor. O caminho já foi aberto. Agora o seu próprio Espírito habita em nós. Amém, irmãos? Nós devemos despertar em nós uma consciência de justiça. Porque é isso que a palavra nos estimula, com o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com a água pura, né? Devemos nos aproximar, então, com certeza de fé. E é assim que nós desfrutamos, amados, da presença do Senhor. Aleluia! Quero ir com você em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E versículo 6, que diz assim, coloca na tradução corrigida fiel, veja se tem aí, corrigida fiel, Apocalipse capítulo 1, versículo 5 e 6, que diz assim, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Está aí assim, nessa tradução?
e nos fez, você pulou aí, né? E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja a glória, o poder para todo sempre. Amém. Aleluia. Você vê agora que o próprio Jesus, ele diz: agora eu faço a vocês reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai. Amém, irmãos? Então existe uma maneira que eu e você podemos nos comportar nesse mundo, amados. Não como pessoas que não são nada, ninguém, que não valham nada, que não tem valor algum. Mas o preço que foi pago por sua vida foi um alto preço. Um preço de sangue. E um sangue não como de um animal, mas o precioso sangue de Jesus. E para que esse acesso fosse aberto, ele entrou, amados, com o seu próprio sangue diante de Deus. O seu Pai no tabernáculo eterno. É isso que as Escrituras falam, amados, no livro de Hebreus, no capítulo 9, veja só. Aleluia. Eu quero que você veja essa verdade. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, pode voltar para RA. Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta geração, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Aleluia! Diga comigo, pelo seu próprio sangue. Oh glória! Entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Aleluia! Que coisa maravilhosa, amados. Eterna redenção. Versículo 14 diz assim: muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para que sirvamos ao Deus vivo. Aleluia! Agora, amados, livre de condenação, nossa consciência purificada, nós podemos servir ao Deus vivo, porque Ele mesmo nos estabeleceu como reis e sacerdotes. Aleluia! Nessa terra. Talvez você pergunte: e agora, como esse sacerdócio, né? O que é que eu posso então oferecer a Deus? As Escrituras, elas também nos mostram, amados, que nós podemos e devemos oferecer a Deus, amados, até mesmo sacrifícios de louvor. Amém, irmãos? Como sacerdócio real, né? Porque, amados, sacrifício de louvor é um fruto de lábios que conhece o seu nome. Amém? Nós não estamos mais oferecendo sacrifício de animais. Nós não estamos derramando sangue, amados, de nenhum animal para apresentar a Deus, porque uma vez por todas o sangue de Jesus já foi derramado. Agora nós podemos oferecer sim um sacrifício de louvor. Quando as coisas estiverem apertando em nossas vidas, quando problemas estão batendo às nossas portas, nós ainda podemos estar exaltando a Deus, levantando nossas mãos. Aleluia! Agora, existe sim um sacrifício vivo que nós devemos apresentar a Deus continuamente. Talvez você diga: mas qual, pastor? É só olharmos em Romanos, no capítulo 12, que você vê essa realidade, irmãos. No versículo 1, como sacerdotes, como reis nessa terra, nós podemos sim e devemos. A Bíblia diz, Romanos 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, está falando conosco,
pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, aleluia, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em outras palavras, não se sujeite à vontade da sua carne. A sua carne nunca vai ter razão diante de Deus. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. A vontade da carne é sempre fazer as coisas desse mundo, naturais, humanas. A carne, amados, não tem freio. Ela sempre quer mais. Ela nunca tem limites. Por isso, não devemos nos sujeitar à vontade da nossa carne. Mas devemos apresentá-la como um sacrifício vivo diante do Senhor. Aleluia. Nem para melhoramento dela, da própria carne, ela não quer se submeter. Quantas pessoas têm uma resistência quando dizem, hoje é dia de academia. A sua carne faz, não, estou cansado, está doendo, não vou. Ela resiste, mesmo sabendo que é algo que vai melhorar. Que vai, amados, trazer benefício, mas ela resiste. Você está aqui, irmãos? Por isso devemos apresentá-la como um sacrifício. Quando a sua carne não quiser vir na igreja, você diz, você vai, carninha, vou levar você. Vou apresentar como um sacrifício vivo. Porque quem é o sacerdote aqui sou eu, não é você. Amém, irmãos? Então não vamos fazer a vontade da carne, nem dos nossos pensamentos, vamos fazer a vontade de Deus. Porque é na vontade de Deus, amados, que a bênção dele nos alcança. Amém? 1 Coríntios capítulo 9, nós vemos algo que Paulo diz a esse respeito. Aleluia. No versículo 25 a 27, diz assim, 1 Coríntios 9, 25 a 27, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém, irmãos? Aleluia. Então precisamos colocar força sim, ter uma decisão no nosso coração. Minha carne, você não vai fazer o que você quer. Você tem um sacerdote que vai apresentar você como um sacrifício vivo. Vou colocá-la diante do altar de Deus, você vai fazer a vontade dele. Aleluia! E aí vamos sim, amados, exercer essa função, né? Exercer esse sacerdócio. Agora nós somos portadores da palavra. Devemos estar ministrando essa verdade a corações sedentos e conduzindo essas vidas de volta a Deus. Aleluia! Porque assim como o sacerdote intercedia por pessoas, eu e você temos que ter essa posição também. Temos que ter esse cuidado de sempre estar intercedendo, sendo canal para que outras pessoas sejam alcançadas pelo Senhor. Porque Deus também nos levantou como reis e sacerdotes sobre essa terra. Você pode dar um glória a Deus? Queria que você ficasse de pé. Quero chamar o grupo de louvor aqui. Aleluia. Obrigado, Pai. Queremos te louvar agradecidos, porque não existe tentação, pressão maior do que a graça que você tem dispensado a cada um de nós como teus filhos.
Nós queremos poder, Senhor da glória, ter entendimento dessa verdade, da profundidade dessa verdade, a qual você tem dito, Senhor, que tem nos constituído reis e sacerdotes. Nós não queremos andar de qualquer jeito, nem de qualquer forma, mas de tal forma que agrademos o teu coração, Pai. Muito obrigado, porque assim como existiam ordens sacerdotais, nós estamos na nossa ordem, nós estamos no nosso tempo, nós estamos na nossa geração, e devemos marcar essa geração, Pai, com a tua graça, com o teu poder, demonstrando, Senhor, o teu amor, a tua misericórdia. Obrigado pelo sangue de teu Filho Jesus, que abriu esse novo e vivo caminho. Homem nenhum poderia ter acesso, mas você nos perdoou, você nos livrou, e nos chama, Senhor, para estar nessa posição de verdadeiros adoradores, porque são esses que você procura, Pai. Nós não queremos nos distrair com esse mundo, nós não queremos inverter, Senhor, as prioridades, mas queremos que você seja o centro da nossa vida, seja tudo em nós. Ao teu nome seja toda glória, todo louvor, toda exaltação. Apresentamos sim, como sacrifício vivo, santo, agradável, que é o nosso culto racional. Sacrifícios de louvor, podemos apresentar diante de você, Pai. São sacrifícios agradáveis a Deus, como pedras que vivem. Te louvamos, agradecidos por teu cuidado por nossas vidas, Pai. Nós devemos ser diligentes e não negligentes, operosos praticantes e não relaxados, mas atentar às direções que recebemos da parte do teu Espírito. Você mesmo diz em sua palavra: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito obrigado, Pai, por esse tempo. Muito obrigado por teu cuidado por nossas vidas. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai de amor. Eu quero fazer um convite. Porque o caminho já foi aberto, e é um caminho novo e vivo, para que você possa também ter esse livre acesso ao teu Pai Celestial, por esse caminho que o sangue criou, que o véu foi rasgado. E você está aqui, e você quer ter essa comunhão com Deus, essa intimidade com Ele, nascer para um novo tempo, uma nova vida. E talvez você ainda não provou disso, mas Deus te chama para que você possa desfrutar do seu amor, da sua bondade, da sua graça, proteção, suprimento. Ele disse na sua palavra: importa-vos nascer de novo, porque se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E Deus quer que você entre nesse reino. Você está aqui e você quer entregar a sua vida para Ele, para Jesus.
você nunca nasceu de novo, você nunca fez essa aliança com Ele, e você quer fazer essa aliança com o Senhor, e nunca fez, ou mesmo você, em algum tempo na vida, andou nesses caminhos de justiça, de paz, de alegria, mas você se separou, desviou-se, e você quer voltar ao Senhor Jesus, quer voltar a andar nesse caminho, e você está aqui, só dá um sinal com a tua mão para que nós possamos orar por você. Se você está escutando a voz de Deus no seu coração e deseja tomar essa posição, eu queria poder estar orando por você. Tem alguém? Eu não estou vendo, pode ser que você esteja vendo, você pode olhar aí de lado. Aleluia. Você que já nasceu de novo, mas não recebeu ainda o batismo com o Espírito Santo. Se você não sabe o que é o batismo com o Espírito Santo, é um revestimento de poder, que Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Você que está aqui e ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, deseja receber, só dá um sinal também com a tua mão. Nós temos aqui conselheiros, pessoas que vão te ajudar em oração, para que você receba da parte do Senhor. Tem alguém aqui? Deseja receber o batismo com o Espírito Santo? Talvez você diga: eu não conheço a respeito disso. Então você é um candidato. Por não conhecer, os conselheiros vão ministrar para você, e você será revestido desse poder. Jesus disse, amados, que era algo que pela fé nós recebemos. Os que creem falarão em novas línguas. É uma porta ao sobrenatural que é acrescida na vida de um crente. Aleluia. Tem alguém aqui que deseja receber, ainda não recebeu? Temos também um outro convite. Se você está aqui e você está com alguma enfermidade, alguma dor, e quer receber oração para ser livre dessa dor, dessa enfermidade, nós estamos aqui para te ajudar, para estar orando juntamente com você, e você também receber da parte de Deus, porque da mesma forma que Jesus perdoou os teus pecados naquela cruz, Ele pagou, amados, o preço da enfermidade, pagou o preço da dor na mesma cruz. Nós só precisamos receber por fé aquele que Ele proveu com o seu próprio sacrifício. Tem alguém que quer receber a oração para cura? Quem está curado, diga assim: eu estou curado. Aleluia. Então você pode sentar. Vou chamar pastor João Vitor.